Possível pedalada fiscal apontada pelo TCU, que gerou bloqueio de 6 bilhões de reais no programa Pé de Meia, tem motivado parlamentares a assinarem um pedido de impeachment contra o presidente Lula. Nós vamos conversar agora com o deputado federal Rodolfo Nogueira, autor de um dos pedidos para a saída do presidente. Deputado Rodolfo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Jornal da Oeste. Boa tarde, Isiane, um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui para falar um pouquinho desse pedido de impeachment aí, com certeza falar um pouquinho do nosso país aí, os descasos e o desgoverno que está sendo gerado aí pelo presidente Lula. Senhor deputado, antes da gente conversar a respeito do impeachment, como eu sei que o senhor é da Frente Parlamentar do Agro, eu gostaria de ouvir o senhor a respeito desse imbróglio sobre o mercado popular, né? O Lula tentou emplacar, não conseguiu. A gente tem o Carlos Fávaro e o Paulo Teixeira aí tentando também negociar alguma coisa, falar a respeito dos preços dos alimentos que a gente sabe que estão nas alturas. Gostaria de ouvir o senhor a respeito disso. Olha, Geisiane, eu acabei de escutar aí a palavra do Serrão, né, que foi realmente cirúrgico no seu comentário. Né, eu venho falando que desde 2023 que esse governo tomou um descaso do agronegócio, que é o setor primário, né, mirou o seu canhão em cima do produtor e praticamente ajudou e contribuiu muito hoje para a falência do agronegócio no Brasil. Realmente existe um endividamento muito grande. Eu tenho um projeto de lei de 2023 que prorroga as dívidas por conta das estiagens que aconteceu no Brasil, mas também o agronegócio também nos preços das commodities que baixaram todas, isso tem caros. O preço da soja que era negociada, chegou a ser negociada a R$180, hoje se fala em 115 a 120 reais a saca. O milho também despencou o preço, a arroba do boi, embora tenha melhorado um pouco também, mas despencou, teve uma queda grande. E os insumos que são dolarizados, né, que o nosso amigo aí Serrão comentou, são dolarizados. Então o custo do agronegócio não baixou. O preço do combustível só sobe a cada dia, cada mês que passa o combustível, que é, né, a geração de energia do agronegócio hoje, não para de subir. Então os insumos estão caros, a linha de produção muito cara, e o governo, a cada dia que passa, sem saber o que faz. Né? Nós já estamos falando numa securitização, né, como foi feita lá atrás no governo Fernando Henrique Cardoso. O meu estado, um estado que nessa safra está penando demais. A gente está falando com vários produtores rurais, eu também sou produtor rural, e a gente está passando esse momento de estiagem novamente aqui no Mato Grosso do Sul. O sul do estado com as lavouras realmente sendo prejudicadas, com mais de 50% de queda na safra. Já começou a colheita aqui, Geisiane, e aqui os índices estão abaixo de 50% aqui no sul do estado. Então, assim, realmente é uma preocupação. O agro endividado, já de contas lá atrás, uma expectativa de queda de safra aqui no meu estado, e realmente um governo federal que não tem uma solução hoje para o agronegócio, que emprega. A gente tem que falar também sobre isso, que o agro é um gerador de empregos, e 30% hoje da carteira empregada é o agronegócio diretamente que emprega, que bate o carimbo nessa carteira registrada, e que pode também aumentar no desemprego do país, que também é outro fantasma aí para esse governo que realmente perdeu o controle do Brasil e as rédeas do agronegócio. Bom, deputado, o senhor aí, né, já falou, o governo perdeu as rédeas de tudo, né, e perdeu também as rédeas das contas fiscais, e a gente tem também outro problema, né, não se bastasse só esse do agro, a gente tem outro problema aí, que é essa possível pedalada fiscal do governo Lula. E aí, deputado, uma pergunta que surgiu no debate público em torno dessa questão do impeachment do Lula a gente também tem outro problema, né, o brasileiro ele é guerreiro, ele segue vários problemas, ele sobrevive a vários problemas. Nós temos outro problema que é o do STF, a gente sabe que o STF é extremamente autoritário e, portanto, levantou-se aí o impedimento do Alexandre de Moraes, tendo em vista todos os desmandos que ele fez aí nos últimos anos. Então, a pergunta é a seguinte: o impeachment do Lula, né, essa movimentação do impeachment do Lula, de alguma forma ela ofuscaria o impedimento do Moraes, o impeachment do Moraes dentro do STF, a movimentação ali? Qual que é a estratégia que tem sido pensada, não só por você, eu sei que tem outros parlamentares que
estão envolvidos, né, no impeachment do presidente Lula. Gostaria de ouvir de você qual que é a estratégia que vocês estão pensando. Gisele, eu acho que um impeachment não interfere em outro, né? O que aconteceu hoje no governo federal é uma pedalada clássica, né? Onde o TCU acabou de bloquear, né, 6 bilhões aí desse programa Pé de Meia, um programa que a gente sabe que ajuda realmente aos estudantes, mas que tinha que estar dentro dessas diretrizes de orçamento. O governo Lula não respeita as prerrogativas do Congresso Nacional, ou seja, uma diretriz que teria que ser aprovada pelo Congresso Nacional, pelas casas ali, ele passa por cima, dá uma mexida nos fundos ali, sem essa liberação do Congresso Nacional, para colocar dinheiro, 6 bilhões, nesse programa, talvez com um cunho político, né? Então, a gente está realmente baseado num pedido que tem já uma comprovação de um crime fiscal, né? Ou seja, ele passou por cima da Constituição Federal, passou por cima da prerrogativa do Congresso Nacional e, com certeza, pode trazer uma desestabilidade aí nesse eixo fiscal do país, causando um grande prejuízo para o país, para investidores, por exemplo, que não possam olhar o Brasil como um país não sério devido a esse desmanche, aí, essa desorganização do governo federal. Eu vejo que o pedido está tomando uma força no movimento político, né? Hoje já fui procurado por vários parlamentares que querem ser coautores, inclusive a lista já está em 70 deputados, mais de 70 deputados que já assinaram e vários que estão ligando, que estão querendo colocar o nome na coautoria desse pedido. Tem um fundo jurídico, um embasamento jurídico muito forte, né? E também tem um precedente já de um impeachment da presidente Dilma, onde ela, por uma pedalada fiscal, ela foi impeachmentada no Brasil e realmente, então, abre-se um precedente e a luz vermelha no Planalto está acesa, né? Tanto é que o governo federal tirou tudo que se refere ao programa Pé de Meia do portal da transparência. Hoje, se você buscar no portal da transparência, você não vê nada, porque o governo federal tirou tudo. A gente não tem os dados reais e concretos do que o governo fez e como ele operou, né? A gente sabe que eu fui investigar, a gente sabe que ele tirou de um fundo, né, que não poderia ser colocado à disposição, né, porque já existia uma liberação de 20 bilhões do Fundo Social do programa, e ele tirou de um outro fundo que é sobre o financiamento, né, de curso de faculdades de cursos superiores, ele tirou desse fundo para o programa Pé de Meia. Então, houve uma pedalada fiscal, houve um crime fiscal no Brasil e esse pedido de impeachment, além de jurídico, politicamente também, está muito embasado e muito forte. E, com certeza vai ser o que vai predominar ali no Congresso nesses primeiros dias aí de abertura, tanto da Câmara quanto do Senado. Jorge Serrão, nós estamos com o deputado federal Rodolfo Nogueira aqui, reverberando conosco aí um possível impeachment do presidente Lula. Deputado, essa história desse fundo aí é escabrosa, né? Tem um Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo, o tal do FEDUC. É um fundo que foi criado por uma lei, a 12.087 de 2009, e é para garantir o crédito de natureza privada que opera no âmbito do FIES. E ele é administrado pelo Banco do Brasil. E aí o governo pega a grana desse fundo, joga para uma outra operação, faz a pedalada, claramente, mas no meio dessa história tem o custo desses fundos. O custo de administração de um dos fundos desses, 45 milhões. Esse também não seria um caso para ser investigado? Junto com o pedido de impeachment, também não caberia a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar esse tipo de operação? Fundo privado, mas nem tão privado, que é um fundo do Banco do Brasil, que é uma empresa do governo, entre aspas, mas na realidade é de economia mista. Situação complicadíssima para Lula, né? Complicadíssima, Serrão, e com certeza, né? Aqui a gente tem que dar o crédito para a oposição que está trabalhando em conjunto, né? Nesse furo aí do programa
programa Pé de Meia. Eu falo do deputado, meu colega deputado Sanderson, que protocolou o pedido de representação lá no TCU para que acontecesse essa investigação, né? E também já tem o pedido dessa CPI para realmente investigar todo esse protocolo do Pé de Meia e toda essa negociação, inclusive essa que você me falou, que é a administração do fundo, que é também um absurdo, né? Os valores pagos para que possa ser administrado esse fundo. 45 milhões, né? Você disse, é realmente um absurdo para um governo federal que a todo momento fala que não tem dinheiro para investimento, né? Que foi praticamente aí um corte de 1 bilhão e 600 milhões agora desse ano para a educação, dinheiros de investimento na educação do brasileiro, né? E tem uma perspectiva desse corte aí também, não sei, de mais de 20 bilhões até 2030. Então, ou seja, dinheiro para investimento não tem, mas para pagar a administração de fundo realmente é um saquetel furado. Como todo mundo fala e eu vivo também dizendo, esse governo gasta muito e gasta muito mal.